Fala galera rubro-negra, hoje tem Série A do Campeonato Brasileiro, tem Sport em Campo, Leão da Ilha do Retiro, enfrentando o Vasco da Gama. É um jogo dificílimo, galera. 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport só tem uma vitória até então na competição. Lanterna só tem 10 pontos. Tem uma sequência de jogos dificílimos e o Sport precisa primeiro sair da lanterna. Depois, brigar para sair da zona do rebaixamento. E tem para isso que vencer 11 dos 19 jogos. Difícil, mas não é impossível. Então, enquanto a vida há esperança para o torcedor rubro-negro, vamos nessa, trazer o pré-jogo aqui para você de Sport Vasco. Jogão de bola, hein? Vasco já desde ontem na capital pernambucana, fez o último treino na sexta-feira e vamos acompanhar todas as informações a partir de agora aqui no nosso pré-jogo. Vai dando logo o like, garante o like aqui pra gente, dá um joinha, dá um legal, dá um gostei. Você se inscreve no canal, ainda não se inscreveu? É muito fácil. Tem um botãozinho aqui, ó, inscreva-se. Se inscreva no canal, aí você pode ativar os sininhos para as notificações e sempre que tiver vídeo novo do esporte, como já apostamos aqui essa semana, a possibilidade do Sport levar os jogos para a Arena de Pernambuco, o vídeo está aqui no nosso canal, está na playlist do Sport. Você fica ligado com essas informações e nas nossas redes sociais também. A gente acompanha o dia a dia do Leão da Praça da Bandeira com o nosso WhatsApp também. Você pode pegar os links e mandar para todo mundo, manda para geral. Para quem você quiser, bomba aí os vídeos do Esporte Clube do Recife aqui do nosso canal Multiplay. Se você quiser notícias exclusivas, quentinhas e só para você, que é assinante do nosso canal, você pode se tornar membro. Tá aqui as instruções nesse botãozinho aqui embaixo para você ser membro e se tornar um Multiplay, tá legal? Sport e Vasco, o horário é muito ingrato. 8h30 da noite, domingo, 8h30 da noite. O Recife num domingo chuvoso, que nós encontramos neste domingão, um domingo meio preguiçoso, aí me vem um jogo 8h30 da noite. Poxa, realmente é para o torcedor que é muito apaixonado realmente ir a campo e apoiar muito o seu time. Ainda mais o Sport que se encontra nessa situação. Mas vale a pena ir, torcedor, porque a gente sabe que o técnico Daniel Paulista começou essa evolução no time do Sport e depois veio aqueles tropeços, né? Santos, São Paulo, então veio a derrota para o Palmeiras, mas o Sport ainda tem matematicamente chance de sair da zona do rebaixamento, tá? E a gente vai falar tudo isso agora, a partir de agora nesse pré-jogo. Para começar, vamos trazer as informações do Esporte Clube do Recife, porque o Leão da Praça da Bandeira vem dessa derrota para o Palmeiras na segunda-feira e aí interrompeu aquela sequência ali de 5 jogos de invencibilidade no time pernambucano, né? Tá na lanterna, 10 pontos ganhos, tem esse confronto agora com o Vasco, uma decisão enorme para tentar sair dessa zona de rebaixamento. E vai enfrentar o time do técnico Fernando Diniz. E uma vitória, se o Sport consegue hoje, diminui para 6 pontos a diferença para o Vasco, para o Sport Clube do Recife. Já o Vasco vem muito pressionado para a capital pernambucana, 2 derrotas consecutivas na competição, aquele 6-0 no Santos, pode esquecer, meu amigo, porque o Vasco depois não conseguiu engrenar, tá? Perdeu para o Juventude em Caxias do Sul, perdeu para o Corinthians em São Januário e ainda empatou com o Botafogo em 1-1 na última quarta-feira no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Então pode ficar certo, torcedor, que o Sport tem chance sim dessa reabilitação em cima do Vasco da Gama, que não vem ganhando os seus jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que está vem montado o time do técnico Daniel Paulista. Nós temos imagens do último treino que foi realizado no CT, inclusive. O Sport pode ter 3 mudanças em relação ao time que perdeu para o Palmeiras, né? Uma em cada setor. O Aderlan deve ganhar a vaga na defesa, improvisado na lateral esquerda, no lugar do Kevson, porque o Igor Cariú está lesionado, né? No meio de campo, Lucas Lima está com a torção no tornozelo esquerdo, está fora do jogo, já era dúvida ao longo de toda a semana. Atêncio, que melou aquela negociação para os Emirados Árabes, não vai acontecer mais, então o Atêncio fica na Ilha do Retiro e deve ser o substituto.
Já lá no ataque, o Derek cumpriu suspensão contra o Palmeiras e retorna. Então o Derek deve ser escalado como titular. Vamos lá, uma provável escalação do Sport. Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon Menezes e Aderlan, ou o Kevson. Rivera, Zé Lucas, Atêncio, pode ser uma novidade, ou Mateuzinho, que já jogou como meia em outros clubes, pode ser um pouco recuado, Léo Pereira, Mateuzinho, se não ficar na meia, ou Barleta e Derek Lacerda. Eu confesso a vocês que eu não entendo por que o Barleta está fora desse time. É um jogador que é veloz, é um jogador dedicado, é um jogador que finaliza, corre, marca se precisar de marcar. Então eu não sei o que o técnico Daniel Paulista acabou encontrando em outras peças que não encontrou no Barleta. E ele sempre que entra corresponde, né? Então eu acredito que o Barleta merecia essa chance como titular, tá? E aí eu colocaria o Mateuzinho recuado e não colocaria o Atêncio, que o Atêncio estava dando dor de cabeça no torcedor rubro-negro. Mas enfim, o treinador é o Daniel, a gente vai aguardar as escalações e vamos colocar aqui nas nossas redes sociais, tá, galera? Daqui a pouquinho tem as escalações pintando, a gente acompanha tudo aqui nas redes sociais do Multiplay, nosso canal também no WhatsApp e aqui no nosso Shorts a gente sempre coloca as escalações. Então, só confirmando, Lucas Lima fora, tá com entorse no tornozelo, Sérgio Oliveira tá com aquela lesão ligamentar no tornozelo, Igor Cariús, lesão na panturrilha, Hereda, lesão na região do pubis, esses são os atletas que estão fora. Pendurados, Matheus Alexandre, Kaique França, Zé Lucas, Rivera, Pedro Augusto e Kevson. Já o outro lado da história, o técnico Fernando Diniz tem desfalques importantes, no meio campo inclusive. O Tietê, Thiago Mendes e Paulinho são ausências, todos lesionados, e aí diminui as ações ali do setor ofensivo, né? Paulo Henrique está entregue no departamento médico por conta de um edema na coxa, não veio para a capital pernambucana. A boa notícia dos vascaínos é que os novos contratados, Matheus França e Robert Renan, eles foram relacionados pela primeira vez, estão na capital pernambucana e podem fazer a estreia hoje contra o Sport Clube do Recife. Provável time: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton, Barros, Jair, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Verrete, ou o David. O Adson está fora com a fratura na tíbia. O Paulo Henrique, eu falei, está com edema na coxa. O Tietê também com edema na coxa direita. O Thiago Mendes, dores na panturrilha direita. E o Paulinho está com um quadro de dores lombares, tá? A arbitragem da partida, Rafael Claus de São Paulo, auxiliado pelo Alex Ang Ribeiro, Joverton Wesley de Souza, este é de Roraima. O Alex também é de São Paulo. Quarto árbitro, Murilo Tarrega Victor, de São Paulo. O VAR, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. O auxiliar, a Ellen Aparecida Gonçalves da Silva Araújo, de Minas Gerais. E tem um outro auxiliar do VAR, o auxiliar número 2, Vinícius Gomes do Amaral, de Minas Gerais. Então, esse é o panorama de Sport e Vasco para esta partida, logo mais às 6h30, aliás, às 8h30 da noite. Então, nós vamos acompanhar tudo para você aqui, tá? Após a partida tem vídeo novo com os melhores momentos, com a nossa análise, a entrevista do técnico Daniel Paulista e a sua participação. Quero lhe ouvir também, tá, torcedor? Esta semana, só para a gente atualizar aqui no noticiário do Sport Clube do Recife, essa semana o Sport mostrou imagens de como vai ficar a obra, de como está andando a obra lá no hall da sede da Ilha do Retiro, lá no salão, né? Primeiro andar ali naquele primeiro piso, quando sobe a rampa ali da sede, ali estava meio que abandonado. E aí o torcedor reclamou, o Sport fez, começou a fazer ali uma reforma e o Sport divulgou imagens de como estão aquelas obras lá, aquele serviço. Então, em breve, vamos ter aí um novo salão ali no primeiro andar da sede da Ilha do Retiro. Enquanto isso, vamos ouvir o Derek, atacante, está de volta, cumpriu suspensão contra o Palmeiras, tem a chance aí de buscar essa reabilitação do Sport Clube do Recife. Vamos ouvir o Derek, atacante rubro-negro. Põe no ar. Sabemos que é um jogo, um confronto direto pra gente,
que se a gente ganhar, a gente sabe que já se aproxima mais de sair da zona dali de rebaixamento, que o Vasco agora está lutando pelo mesmo objetivo que nós, que é se manter, e vamos para cima para tentar os 3 pontos e sair vitorioso e ficar mais perto ali. Derek, boa tarde. Você foi contratado, assim, pelo menos na teoria, para jogar como um atacante de lado, né? Só que está atuando e bem nessa função de centroavante, o que não é inédito na sua carreira. Queria que você falasse um pouco dessa função, né, que você está atuando no esporte e como foi nessa conversa com o Daniel Paulista para atuar por ali. Você começou a jogar pela beirada, mas também está jogando agora como centroavante. Obrigado. Boa tarde. Para mim é sempre uma adaptação nova. Eu fico feliz de poder estar ajudando o esporte de todas as formas, onde for. Foi que tive uma conversa com o Daniel e ele disse: Derek, estou pensando em te colocar de centroavante. Você acha que consegue fazer ali? Falei, vamos tentar. E graças a Deus está dando muito certo, porque eu venho aqui para ajudar o esporte, independente de onde seja. Mas que venho aqui para brigar e ajudar o esporte a sair dessa situação. Derek, boa tarde. Boa tarde. O Sport vive uma sequência grande sem vencer na Ilha do Retiro, né, que é uma força muito grande que o Sport tem à sua casa. O quanto que esse jejum sem vencer na Ilha tem incomodado vocês, o quanto que vocês pensam nisso e o quanto que esse jogo contra o Vasco é uma oportunidade de acabar com esse jejum e poder voltar a vencer na Ilha do Retiro. Boa tarde. Claro que é um incômodo para a gente. Estamos jogando dentro de casa, com a nossa torcida. O que a gente mais quer é dar uma vitória para eles dentro de casa, todos ali junto. E a gente vai lutar por esse jogo contra o Vasco para dar essa primeira vitória dentro de casa para eles, que eles merecem. Derek, boa tarde para você, boa tarde para todos os colegas também. Então, sendo realista, né, a situação do esporte é bem complicada e eu quero saber como é que vocês, jogadores, despertam, né, essa esperança que às vezes falta até em uma parte da torcida que, obviamente, está bem chateada por causa desse momento, da situação do esporte nessa temporada, mas como é que vocês lidam? A gente sabe que nesses últimos tempos, né, temos essa questão muito da saúde mental. Como é que resgata essa esperança para trazer isso também para os torcedores, claro, né, que tem resultado positivo, que já traz isso, mas como é que vocês vivem dia a dia resgatando isso diariamente para poder ir até o final ali lutando? Querendo ou não, somos profissionais e temos que continuar trabalhando todos os dias, independente da situação que estamos. Sabemos que é uma situação difícil, temos todas as coisas para continuarmos trabalhando e o esporte tem dado todo o suporte para a gente. Nossa torcida não merece estar nessa situação. Então, são vários fatores. E isso motiva a gente todos os dias a acreditar, porque não tem nada acabado ainda. E por isso que a gente continua acreditando até o momento que não dá mais. E só para a gente fechar aqui, depois de ouvir o Derek, o Sport acertou essa semana, né? Pouco falamos disso aqui, mas dá tempo nesse pré-jogo, da contratação do lateral esquerdo Luan Cândido, para essa sequência de Série A do Campeonato Brasileiro. Ele é lateral esquerdo, chega para suprir a ausência aí do Igor Cariús, que está com a lesão grave, um tempo enorme aí de recuperação, né? Pelo menos um mês fora. Luan, ele estava emprestado pelo RB Bragantino ao Grêmio, tá? Participou de 3 partidas na temporada, pelo Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E aí ele assinou com o Sport, já está treinando no CT, está fora do jogo de hoje, tá? E a informação é que este jogador deve ficar pronto nos próximos dias à disposição do técnico Daniel Paulista. Torcedor rubro-negro, às vezes a gente fica até sem palavras, né? O Sport chegou à pior sequência de 100 vitórias na Ilha do Retiro, essa sequência que foi quebrada aí de derrotas pela vitória do Grêmio, mas que não iludiu o torcedor, não encantou o torcedor. O Sport ainda precisa realmente buscar essa reabilitação. E o Leão, às vezes a gente fica aqui na expectativa do que vai acontecer num jogo como esse. O jogo contra o Vasco é um jogo difícil, torcedor. Se tivéssemos aqui no início da competição, talvez esse jogo tivesse na conta do Sport ganhar. Mas não é isso que a gente pode cravar aqui. Não é? Então, é esperar. 1 ponto é importante? Seria importante. 11 pontos, sim. Mas a gente sabe que o Sport, de ponto em ponto, não vai chegar a lugar algum. O Sport precisa se reabilitar, se firmar, encontrar um caminho de vitórias para poder brigar para sair dessa zona do rebaixamento, porque cada vez mais os adversários se distanciam, até quem está no Z4. Então, é uma situação tão difícil que a gente, quando chega a tabela, que chega o jogo do Sport, a gente fica analisando.
E aí, qual o prognóstico? Particularmente, eu não sei o que dizer. Para dizer o quê? Que o Sport vai ganhar? Eu não estou acreditando numa vitória do Sport tão fácil assim. O Sport pode ganhar o jogo? Claro que pode. Futebol sempre tem surpresas, né? E o gostoso do futebol é isso, é você ver que o time está mal e o time do nada ele acaba ressurgindo das cinzas. Então é para isso que a gente torce, para que o Sport se reabilite na competição. Vai ser muito ruim o Sport ser rebaixado. Está merecendo ser rebaixado pelo insucesso, pelos erros que cometeu ao longo da temporada? Isso não é questão, nesse caso, de merecimento, né? Porque quem deveria ser punido seriam os dirigentes e não a instituição. Quem está pagando com isso é a instituição e o torcedor do Sport Clube do Recife. Então, galera, é esperar. Eu sei que o Sport tem peças que poderiam desencantar e tentar trazer essa vitória diante do Vasco. Mas o Vasco também busca uma reabilitação. Então o jogo fica mais dramático ainda para as duas equipes. Então vamos aguardar. Final da partida nós estaremos aqui com a análise, os melhores momentos, os lances, os gols, se tivermos gols, e logicamente as explicações do técnico Daniel Paulista no nosso pós-jogo. Tchau, galera. Boa sorte pro Leão.